ver. Tudo bem. Alguns segundos aqui só para teste. Bora lá, estamos quase lá. Muito bem, estamos ao vivo. Muito boa noite, meus caros, caras. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão ao vivo do Doni Correia, uma teia de ideias. Pedro Albuquerque já está aí com a gente. Olá, Pedro, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a esta mini aula que eu preparei para vocês aqui, para ser transmitida ao vivo, que depois vai ficar gravado também. Se você está me vendo agora no seu Facebook, por favor, assine o canal, venha para o YouTube, assine aqui as notificações do meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Vamos crescer, né? Vamos somar para fazer esse canal cada vez maior aí, para que a gente possa disseminar bastante conhecimento, que é o que a gente precisa no momento. Doni Correia, esse canal, Doni Correia, uma teia de ideias, que é conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, com um pós-doutorado sobre videoarte no Museu de Arte Contemporânea da USP também, e autor de alguns livros, vou falar um pouco aqui para vocês também, e sou membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Como eu disse para vocês, para a gente fortalecer esse canal, eu preciso muito que você se inscreva. Se não está inscrito ou inscrita, por favor, já vai se inscrevendo. Também assine a sineta e aperte a sineta para receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, quando a gente tiver material novo. Deixe o seu joinha, comente bastante aí embaixo, comente aqui no chat, e diga de onde vocês estão, né, se comunicando, de onde vocês estão teclando aí. Nós temos aí a Maria, a Elisa também já chegando, boa noite, a Luci Ferreira, boa noite, muito boa noite para vocês que vieram até aqui. Antes desta breve aula, né, dessa mini aula aí, fazendo um contexto geral sobre a poética de Andy Warhol, que eu vou falar aqui mais a fundo para vocês, né? Grande expoente aí da pop art, né? Eu quero fazer o meu merchan aqui, divulgando o meu novo livro de poesia, Touro Medusa. Foi lançado no mês passado. Touro Medusa é o meu retorno à poesia. Há muito tempo que eu já não escrevia poesia, mas esse ano saiu Touro Medusa e o link está aqui na descrição para que vocês possam conhecer este livro, que já é o meu quinto livro de poesia. A Maria está dizendo que é de Florianópolis. Bem-vindo, pessoal de Florianópolis. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam o Touro Medusa no link que está aqui embaixo na descrição, tá bom? Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco aqui sobre Andy Warhol, que é esse artista vinculado ao movimento da pop art, né, a arte pop,
e que, de alguma forma, soube fazer muito bem aí esse casamento crítico entre a cultura do consumo, a sociedade de consumo em massa, né, o ultracapitalismo, e a arte, né, a arte contemporânea, pop art, esse movimento artístico que surge ali pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu preparei aqui um material bem bacana e ilustrativo para a gente poder guiar a nossa breve aula, né? O Pedro está dizendo que está lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vamos lá, Minas Gerais, hein? Não pode deixar a peteca cair, né? Já ganhamos a primeira vez, agora vamos ganhar de novo. Então, por favor, pessoal de Minas aí, fazendo a sua parte também, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, na nossa tela, tá? Compartilhar aqui este panorama de Andy Warhol, né? E eu vou trocar a minha tela aqui para poder passar os slides, mas eu tô de olho, tô acompanhando a manifestação de vocês aqui para a gente poder interagir. E vão compartilhando bastante o link dessa live para que os nossos queridos, as nossas queridas saibam aí que estamos ao vivo. Como eu disse, se você está no Facebook, não deixe de entrar no canal, fazer a sua inscrição, aquela coisa toda, né? Então temos aqui esse panorama de Andy Warhol. E eu escolhi esse tema dessa primeira mini aula ao vivo aí como um estímulo para que vocês se manifestem também e tragam sugestões para o meu canal de outros temas, outros artistas, outros momentos da história da arte, da história do cinema, para que a gente possa enriquecer o conteúdo aqui. Então vai deixando, se você está assistindo ao vivo, deixa aí do lado suas sugestões. Se você está vendo esse vídeo depois, não deixe de comentar aí embaixo, né, sobre seus artistas favoritos e tal. E aí nós vamos falar um pouco aqui então sobre o nosso querido Andy Warhol, né, o Andrew Warhola, né, que era o nome real dele, Andrew Warhola. Mas a gente já vai falar um pouco sobre esse descendente de eslovacos aí, né, que mudou completamente a história da arte contemporânea, né? E para a gente entender um pouco mais sobre quem foi Andy Warhol, a importância dele, a gente precisa primeiro dar uma contextualizada no que é a pop art, né? Então a pop art é uma espécie de reboot, né, um resgate da anti-arte dadaísta, né? A pop art, como vocês devem conhecer de alguns artistas, tal, trabalha muito com a colagem, com as sobreposições de ícones da cultura, né? Do consumo. O próprio Andy Warhol vai fazer isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. E é de alguma forma uma postura crítica do artista em relação ao próprio meio, ao próprio sistema de arte, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma migração dessa importância em termos de metrópole do mercado de arte, né, que antes ficava na Europa, principalmente na França, e isso depois da Segunda Guerra acaba migrando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí como grande força, se impondo realmente como uma potência do Ocidente, também vai reclamar a sua fatia de importância no mercado de arte. Então é por isso que começam a surgir vários movimentos e vários artistas relacionados aí aos Estados Unidos que vão, de alguma forma, se colocar no mercado de arte de uma maneira muito mais recorrente, de uma maneira muito mais forte. Isso tem a ver, claro, com o investimento de grandes patronos, né? Como a própria Peggy Guggenheim, né? Que vai para a Europa e aconselhada aí pelo Marcel Duchamp, começa a comprar muita obra de arte, começa a montar o seu acervo, depois vai montar sua galeria, né? E, enfim, uma das principais figuras aí por trás desse novo mercado de arte que surgia. E a pop art, ela vai surgir, na verdade, no eixo Inglaterra-Estados Unidos, né? Ela vai se consolidar nos Estados Unidos, mas ela nasce na Inglaterra, na verdade, ela nasce na Escócia, né? Quando o artista Eduardo Paolozzi, né, que apesar do nome italiano era escocês, né, filho de italianos, apesar do nome,
nome, ele era escocês, e já lá nos anos 50 fazia algumas experiências com colagens, recortava imagens de revistas, sobrepunha com a própria intervenção, né, de tinta, algo muito parecido com o dadaísmo mesmo, que é essa recolha, né, quer dizer, essa reunião de materiais vários e a aglutinação disso com um sentido de contestar aquilo que é arte de fato. Né? E um dos principais artistas desse movimento na Inglaterra vai surgir na figura de Richard Hamilton. O Richard Hamilton, para quem é Beatlemaníaco, né, vai lembrar que ele é o responsável pelo design gráfico deste disco aqui. Né? Essa obra que é o álbum branco dos Beatles, né? Olha aqui, aí vocês vão dizer, mas Doni, calma aí, né? E esse aqui é um original da época, tá? Isso aqui é herança de papai, que já tá até meio amarelado, não é nem o álbum branco mais, é o álbum meio amarelado, porque é uma capa toda branca, a única coisa que tem é um The Beatles aqui em relevo, né? E vocês vão dizer, ué, mas então é um artista plástico que fez uma capa toda branca, assim, né? Quer dizer, só que dentro tem um encarte, né? Onde vem as letras das músicas. Ele fez uma colagem dobra. Esse pôster não vou abrir inteiro porque ele é muito grande. Cada dobra tem uma série de colagens de fotos aqui dos Beatles em várias situações, em shows, relaxando aqui no ambiente doméstico, algumas intervenções aqui, como essa foto do George, né? Então, é como se isso é um pôster inteiro, quando você abre, ele fica um pôster grande com essas imagens, mas cada imagem, cada reunião dessas imagens foi pensada para ser uma obra individual a cada dobra, né? Então ele teve o cuidado de fazer essa colagem de maneira que também o pôster fechado pode ser lido como várias obras de arte independentes entre si. Né? Então, o Richard Hamilton, ele ali já no começo já na virada dos anos 50 para os anos 60, vai nos apresentar a uma obra que é bastante interessante e diz muito sobre a questão do caminho para a pós-modernidade aí, né, dentro daquilo que a gente conhece como arte contemporânea. Vejam essa obra, por exemplo, que tem o nome singelo, né, o que faz dos lares modernos algo tão diferente e atraente, de 1956. Vejam que se trata, de novo, né, de uma colagem, parece que o Hamilton foi recortando de várias revistas ali, montando esse cenário que nós vemos aqui. Então nós temos aí um casal, né, com belos corpos, nus, né, ou seminus. O rapaz está ali com um pirulito na mão, né, escrito pop, né, que é o nome desse movimento, né? E aí nós temos as grandes maravilhas da vida moderna, né? Daquilo que vai ficar ao alcance de todo mundo, principalmente numa América, nos Estados Unidos da América, tão orientada para o consumo, para o mercado pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma TV ali no fundo, nós temos um gravador aqui, né, um radiogravador de rolo ainda, mas um gravador também de uso doméstico, temos o aspirador de pó, né? Então temos vários ícones, várias coisas aqui que nos remetem justamente a essa vida de maravilhas que o consumo pode trazer, né? E a figura, claro, desses dois corpos fortes, malhados, né? A mulher também ali com um busto grande, sentada no sofá, e esse rapaz aí fazendo essa pose de halterofilista, marombeiro, né? Então é como se ele tivesse trazendo para a gente um resumo da perfeição perseguida por esse novo homem, por essa nova mulher, desse novo momento em que o Ocidente, né, passa a se orientar pelo consumo
e assim por diante. E aí eu tenho uma definição muito interessante aqui, um comentário, na verdade, que está no livro Isso é Arte, né, do Will Gompertz. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo um pouco mais sobre esse livro do Will Gompertz, que ele é importantíssimo para a gente conhecer bastante aí sobre a arte contemporânea, principalmente da arte moderna para a arte contemporânea. E ele diz o seguinte, ó, segundo Hamilton, ele baseou sua hoje famosa colagem, né, essa colagem aqui ao lado, na história de Adão e Eva, simplesmente os transpondo do paraíso do Jardim do Éden para o novo e fascinante paraíso da confortável existência do século XX no pós-guerra, olha lá. E é um lugar muito melhor do que aquele velho e enfadonho jardim bíblico, onde se pode olhar, mas não tocar. Né, a mitologia bíblica nos diz isso. Você pode tocar em quase tudo, né? Tem coisas que você não pode tocar como fruto proibido. No mundo novinho em folha de Hamilton, você não deve resistir à tentação. É seu dever consumir e se regalar. Se quiser uma maçã, pegue duas. Uma para agora e outra para logo mais. E coma junto com ela um pouco de presunto. E por que não? Dê uma chupada no pirulito de Adão. Olha que sugestivo que o Gompertz é aqui, né? Porque olha só a posição do pirulito em relação ao corpo do homem, né? Que encontrará provocativamente situado junto de sua virilha. Olha lá, e exibindo um pop, né? Semelhante ao de Palozzi, né? Palozzi, como eu falei, o Eduardo Palozzi, né? Que é o precursor da pop art. Um dia ainda vou fazer algo aqui só situado na pop art, mas é importante a gente contextualizar de qualquer maneira. E aí, né, se a gente olhar para as representações de Adão e Eva, que é um assunto recorrente na arte clássica, no Renascimento principalmente, né, nas artes clássicas de forma geral, a gente pode fazer um comparativo. Olha, aqui eu tenho Adão e Eva, pintado em 1507 pelo Dürer, né, que é esse artista sensacional, né, do renascimento germânico, né, da região dos países que viriam a se tornar depois ali Prússia e Alemanha hoje, né, comparado com a montagem aqui que o Hamilton nos propõe. Então vejam que a pop art tem essa relação direta com figuras que são emblemáticas dessa nova sociedade orientada para o consumo, né? Diferente desse Adão e Eva, já muito mais clássicos, né? Formas tradicionais, ali a Eva segurando a maçã, a cobra, né? Ali em volta, também servindo para que a gente faça essa ligação entre o casal expulso do paraíso. E aqui, na nossa direita, o Hamilton faz exatamente o contrário. Ele está dizendo, olha, compre, consuma, viva, experimente, né? E isso são frases fáticas, né? São a função fática da linguagem, que é aquela que é mais utilizada pela propaganda, pelos comerciais, né? Faça isso, vem aqui, compre o meu que é mais legal, vá a tal lugar, viaje com a gente e assim por diante. Então é isso que indiretamente, de uma forma não verbal, totalmente imagética, o Hamilton está fazendo aqui, né? E onde que entra o nosso querido Andy Warhol aqui, né? Deixa eu só passar o slide aqui para vocês. Andrew Warhol Jr., como eu falei para vocês, né? Nascido aí em 1928, falecido em 1987. O Gompertz vai dizer que nenhum artista compreendeu ou expressou a natureza contraditória do consumismo melhor que Andy Warhol. Essa natureza contraditória a gente já vai entender um pouquinho mais daqui a pouco, né? Quando eu mostrar de fato as obras que ele realizou. O Andy, ele nasceu de uma família de imigrantes, como eu falei, né? Da Eslováquia. O pai dele trabalhava com mineração, em minas de carvão em Pittsburgh. A mãe dele era dona de casa e os irmãos dele iam para a escola, menos ele. Ele não ia para a escola, o Andy Warhol faltava muito à escola, foi muito privado durante a infância desse convívio com outras crianças, brincando e, enfim, socializando, porque ele sempre, desde pequenininho, manifestou uma doença crônica, que era uma espécie de febre escarlatina, né, febre escarlate. E quando ele tinha crises, né, dessa febre escarlate,
ele ficava muito fraco, debilitado, né, com muitas dores nas juntas, principalmente, manchas vermelhas pelo corpo inteiro, ele sempre foi bastante pálido, né, mas com a pele bem mais clara, e ao longo dos anos isso foi também deixando nele uma espécie de resquício, assim, de albinismo, né? Se vocês veem as fotos do Andy Warhol, ele está sempre com o cabelo bem branquinho, assim, próprio de quem sofre dessa doença, né? Crônica. Então ele não ia tanto para a escola, né? E ficava em casa, e a mãe dele, que era dona de casa, ficava ali tentando diverti-lo da melhor maneira que ela podia, né? Então comprava muitas revistas para o Andy ler, né? E principalmente revistas sobre teatro, sobre cinema, sobre rádio, né? Revistas femininas, revistas de variedades. Então ele foi ali junto com a mãe dele, e ela recortava, né, figurinhas das revistas e colava no papelão para fazer como se fossem assim figuras animadas, né, como se fosse action figures, né, aqueles bonequinhos, para entretê-lo, né, para fazer com que o menino tivesse alguma coisa para brincar ali. Então ele foi crescendo nesse universo, né, ao mesmo tempo de super proteção, mas de um extremo estímulo aí à criatividade, né, à imaginação. E quando o Andy já estava um pouco mais velho, né, na medida da doença controlada ali, ele vai para a faculdade, vai estudar artes, né, e ele pensava em trabalhar, em primeiro lugar, com publicidade. Tanto é que os primeiros trabalhos dele que a gente olha, por exemplo, anúncios de sapato para Israel Miller, que era um fabricante de sapatos bastante relevante ali naquele momento, um anúncio feito pelo Andy Warhol para Harper's Bazaar, né, revista Harper's Bazaar, em 1958. É, o Warhol ele trabalhou não só para Harper's Bazaar, mas para outras revistas tipo Life, né, New Yorker, fazendo freelas e tal. Então ele começou a trabalhar com desenho publicitário, né, e não diretamente com as artes plásticas, mas com o desenho publicitário. Aqui mais um desenho dele, né, parece mais uma charge. Olha lá, o Wilson Gustavo também está chegando por aqui, que é meu aluno lá no ICL. Obrigado, meu querido. Obrigado, de verdade aí a todo mundo. Vão compartilhando para que a gente alcance mais interessados, né? Vejam aqui então que também em 1958 um outro anúncio para o mesmo fabricante de sapatos, mas ele vai de fato guinando para o cenário das artes visuais quando no final dos anos 50 ali, ele faz uma exposição desses trabalhos dele, chama a atenção de alguns marchands, de algumas pessoas envolvidas com galerias de arte, e ele começa a expor. Então, só que o Andy Warhol, ele vai, na verdade, buscar procedimentos que não são aqueles que normalmente a gente está acostumado a ver os pintores usarem, quer dizer, botar o cavalete em cima botar uma tela em cima do cavalete e começar a pintar com tintas, né, tal. Não, ele vai trabalhar com aquilo que o Walter Benjamin vai chamar de, né, técnicas de reprodutibilidade, né, quer dizer, a reprodutibilidade técnica ali naquele momento, a imprensa, né, o Warhol vai trabalhar muito com a serigrafia, com as impressões em série, né, então ele vai, na verdade, trazer do desenho publicitário esse contingente industrial, essa impressão em larga escala, para poder fazer a crítica da arte da sociedade naquele momento, né? Por exemplo, uma das coisas que primeiro chamam a atenção no trabalho dele é essa exposição das caixas de sabão Brillo, que ele vai expor em 1964. E olha que interessante, porque essas caixas de sabão, elas têm uma função muito parecida com o que tinha o mictório que Marcel Duchamp levou para dentro da Galeria de Arte lá em 1917. Marcel Duchamp queria discutir a função das coisas quando deslocadas da sua utilidade original. Então, um mictório retirado de uma loja de material para construção é levada para dentro de uma galeria, então já não é mais um mictório, é um objeto que foi apropriado
pelo mercado da arte, pelo universo da arte. E o Andy Warhol vai fazer a mesma coisa, só que olha que interessante. Agora ele vai buscar dentro de um supermercado, né? Porque essas caixas eram vendidas em supermercado, e o supermercado para o Andy Warhol, como a gente vai ver mais para frente, é como se fosse um universo à parte, principalmente se a gente pensar que nessa época nos Estados Unidos começavam a surgir cada vez mais grandes lojas, grandes hipermercados, né? A loja de departamento ela não era novidade, mas né, começava a se disseminar de uma maneira muito mais potente, já visto que o mercado pedia cada vez mais novos produtos e o consumidor, obviamente, era essa demanda. Né? A mesma coisa acontece aqui com essa Mona Lisa, né, que o Marcel Duchamp também pega a Mona Lisa do Leonardo da Vinci lá em 1917 e desenha um bigodinho nela e um cavanhaque. E aqui o Andy Warhol vai fazer uma sobreposição de várias tonalidades monocromáticas, né? Da Mona Lisa, a partir dessa técnica de impressão serigráfica, justamente para mostrar que se a Mona Lisa era esse grande ícone da perfeição da arte figurativa do Renascimento, e desde então, né, quer dizer, sempre esse grande ícone associado à arte, quando pensa em arte, pensa na Mona Lisa e vice-versa, né, a obra-prima de Da Vinci. Aqui o Andy Warhol vai usar essa técnica de reprodutibilidade para mostrar que agora você pode produzir em série uma imagem e colocar à prova aquilo que o Walter Benjamin fala. Quanto mais você reproduz uma imagem, mais ela vai perdendo a aura, mais ela vai perdendo a exclusividade, o contexto, né, vai se tornando algo massificado. Claro que o Benjamin não usou o termo massificado, mas dentro aqui dessa estética da pop art, a gente pode pensar exatamente nesses termos, né, coisa que o Andy Warhol estava perseguindo ali quando ele fazia essas obras seriadas dele, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho, né? Como, por exemplo, as latas de sopas Campbell, que na verdade são 54, se não me engano, reproduções, uma com cada sabor, né, da sopa Campbell. Aqui, essa, no caso, é a de sabor a cebola, né? Desculpem, tô com uma coceira no nariz aqui. É fruto da rinite alérgica. Mas, de qualquer maneira, essa lata de sopa, né, que ele reproduz cada um dos sabores, uma para cada tela, né, uma para cada impressão, é exatamente isso. É como se ele pegasse a prateleira de sopas do mercado, com todos aqueles sabores, um do ladinho do outro ali, enfileirados ou empilhados, e levasse isso para dentro da galeria, reproduzindo cada sabor também, colocando um do lado do outro ali. Então, de novo, né, ele está olhando para o mercado de consumo, ele está olhando para as novidades da vida moderna, da vida pós-guerra, né, dessa vida numa América pujante, né, numa América dominante, e fazendo a crítica disso por meio da reprodução das suas serigrafias, né? E aí vocês podem ver que isso foi se tornando, né? As latas de sopa Campbell foram se tornando tão símbolos de uma cultura pop que, veja, até mesmo num vestido poderia ser, né, impresso como uma estampa, e aí ele já traz para a gente um outro componente, que é como o mercado de moda também se apropria de tendências específicas de um momento, específicas de um estilo, justamente para poder lucrar em cima disso, criar uma demanda que não existe. Né? Aqui, por exemplo, é uma reprodução que o Andy Warhol faz em 1963, de uma foto impressa num jornal tabloide, né? Aqueles jornais assim que são bem sensacionalistas, que lucram justamente em cima do mundo cão, né? Em cima da barbárie. 5 mortes. Nessa foto aqui é de um acidente de carro que vitimou as pessoas que estavam nesse carro, e o jornal botou lá na página de acidentes, enfim, né? Em destaque, essa foto mostrando os corpos ali ainda mal, ainda nem esfriaram, né? Se a gente
pudesse assim fazer uma comparação chula, né? Quer dizer, os corpos ainda estão ali, acabou de acontecer o acidente, e isso é impresso no jornal justamente para chamar a atenção do espectador para a notícia, para vender o jornal, e não porque a morte dessas pessoas, ou essa foto em si, estivesse inserida dentro de uma narrativa, de um contexto, né? Quer dizer, é um dado momento, né? Esse acidente é um dado momento na vida de alguém que a gente não sabe quem é, nem vai saber, que foi extraído e trazido como forma de espetacularização da violência, espetacularização da morte trágica, né, para que o jornal venda, para que o jornal lucre em cima disso. E o Andy Warhol, então, pega essa foto e a reproduz justamente para mostrar como as imagens chocantes são usadas para despertar no espectador aquilo que há de curioso pelo mórbido, pela despersonalização. Quer dizer, olha só, né, uma foto de um acidente, ai que legal, adoro ver essas fotos trágicas, quando na verdade existem histórias por trás dessa foto, existem vidas que um dia foram vidas por trás dessas pessoas, né? Existem pessoas que, entes queridos que essas pessoas tinham, mas isso é completamente eliminado pela mão invisível do mercado, porque justamente o que o Warhol está dizendo para a gente é que só interessa o choque da imagem em si. A mesma coisa ele faz com um duplo desastre prateado. É uma foto de uma cadeira elétrica, e a cadeira elétrica talvez tenha se tornado um dos ícones mais repetitivos aí na cultura pop, né? Quer dizer, filmes são feitos a respeito de execuções com cadeira elétrica. Cadeira elétrica é algo que todo mundo conhece sem... Se você mostra a cadeira elétrica para alguém, ela consegue reconhecer a cadeira elétrica sem se associar diretamente ao que ela produz, que é a morte de alguém, né? Ela só existe para uma coisa, para matar. É diferente do carro, né? Quer dizer, o carro ele serve para nos levar de um local ao outro. Se você sofre um acidente, você pode acabar morto ou matar outra pessoa. No caso da cadeira elétrica, só existe uma coisa para a qual ela foi feita, para matar. E o Andy Warhol está mostrando aqui para a gente que a mera reprodução da cadeira faz com que nós reconheçamos o que é, mas esqueçamos o que está por trás disso. Então, também é uma forma de mostrar como a vida contemporânea, a vida do pós-guerra, essa vida orientada pelo mercado, ela faz com que nós nos esqueçamos, na verdade, dessas narrativas que nos unem, né? A gente fica impressionado pelo signo em si, né? Por aquilo que a coisa é e não o que está por trás dela. Por isso que ele vai dizer que você entra num supermercado e fica lá desesperado, olhando para os produtos. É como se a garrafa de Coca-Cola, a lata de sopa, ficasse te chamando, ó, me compra, me compra. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Ó lá, tem um close dessa cadeira elétrica, uma imagem absolutamente mórbida, mas ao mesmo tempo tem uma plasticidade estética nela, porque o Andy Warhol soube muito bem recortar esse significado não verbal que está por trás, né? A mesma coisa essa foto que eu já falo já, mas olha que interessante, aqui o que eu disse, ó. Warhol estava intrigado com o funcionamento das grandes empresas e da mídia de massa e com nossas reações às suas mensagens. Sentia-se fascinado pelo paradoxo de que a imagem de uma lata de sopa, de uma nota de dólar ou de uma garrafa de Coca-Cola podia se tornar tão familiar ao ponto de ser desejável. Uma taquigrafia, né, ou seja, uma codificação visual que nos dizia, venha me pegar, venha me comprar, né, como eu falei, quando estamos fazendo compras numa loja cheia. No entanto, a imagem de algo horrível como um desastre de avião ou uma cadeira elétrica perderia muito a sua força se fosse vista repetidamente em jornais ou na televisão. Essa foto ao lado é uma foto de um suicida, veja só, né, também reproduzida pelo Andy Warhol para mostrar que, como ele está dizendo aqui, é o desastre de um avião, o desastre de um carro, uma cadeira elétrica,
tão repetido pelos jornais, pela mídia, né? Tanta violência é trazida para nós nos programas que são exibidos na TV, que a gente acaba meio que destacando. Isso é como se não fizesse parte do nosso cotidiano, é como se fosse uma outra realidade, que tem a ver justamente com esse bombardeio de informações. Hoje em dia, na era da internet, não é nem preciso dizer o quão isso é presente, né? O quão isso é forte. Nós assistimos a programas de TV em que a barbárie reina, mas é sempre com os outros, nunca conosco. Não nos diz respeito. Né? Eu sinto muito, mas esse compadecimento é mais uma questão de etiqueta moral, né? Mais um indício da ética da convivência. Né? Nós não conhecemos aquelas pessoas, não nos é trazida a vida daquelas pessoas para que nós nos conectemos de verdade. Né? Não é essa conexão simbólica, como diria Jung. E aí mais algumas obras de Andy Warhol. Aqui, por exemplo, um Elvis, né? Elvis 1 e 2 em 63. E aí a gente vai ver, durante os anos 60 principalmente, essas reproduções seriadas, né? Ou seja, são as mesmas imagens, só que reimpressas em diferentes tonalidades, às vezes na monocromia, na policromia, mas o Andy Warhol vai repetindo para fazer exatamente aquilo que eu disse com relação à Mona Lisa. Aqui nós ainda reconhecemos um ícone da cultura popular, que é o Elvis Presley. Não importa se seja numa foto colorida, numa foto em preto e branco, se as cores estão obedecendo aí a o padrão do figurativo, né? Que nem ele vai fazer aqui, por exemplo, essa Marilyn Monroe de 1967, toda em tons, né, de ciano, né, de magenta, aliás, né, dessa coisa meio rosa, e depois o azul também sobreposto aí. Quer dizer, são cores muito parecidas, mas não descaracterizou o ícone, nós ainda reconhecemos a personagem por trás dessa reprodução, que é a Marilyn Monroe, né? E ele vai fazer isso de várias cores, a mesma coisa com a Elizabeth Taylor, aqui também com cores que distorcem completamente o conceito do figurativo, mas a gente ainda consegue reconhecer. Então é como se nós estivéssemos sendo treinados pelo mercado, pelo consumo, pela mídia, para nos tornarmos, de certa forma, dóceis ao menor estímulo de uma imagem cativante. Né? Aqui, por exemplo, é muito interessante essa obra, né? São as 16 Jacks, é a Jacqueline Kennedy. E olha aqui, né? Ele vai fazer agora uma mistura desses dois estilos, né? Esse componente mórbido e essa reprodução em série. Porque Jacqueline Kennedy, né, e a gente precisa contextualizar, ela, na verdade, se tornou muito conhecida, muito reconhecida, né, ela meio que deu uma renovada na imagem da primeira-dama, né, porque enquanto esposa do John Kennedy, ela aparecia sempre muito bonita, porque ela era jovem, linda, né, com um cabelo Chanel, ou seja, com um cabelo, assim, extremamente moderno, para uma mulher assim que, né, a sociedade espera que seja mais austera, mais, né, sóbria. Não, ela aparece com o cabelo com um corte super moderno para a época, a roupa dela também, o vestido rosa, né? O chapeuzinho rosa também, então sempre muito na moda, né? Sempre muito afinada com as tendências da moda e muito bonita, muito jovem, muito jovial. Isso obviamente vai, né, deslocar um pouco a imagem de uma primeira-dama. A primeira-dama acaba se tornando popular também, acaba se tornando uma mulher que é quase como uma artista, e ela é esposa do presidente, tem essa coisa da autoridade da presidência, né? As tarefas dela enquanto primeira-dama estão associadas ao bem-estar do Estado, e, ao mesmo tempo, ela é vista como quase uma celebridade, uma estrela de cinema. E logo embaixo, né, e essas imagens do meio, essas duas séries do meio aqui, fazem referência a Jacqueline Kennedy quando Kennedy é assassinado. Então ela muito jovial, muito alegre nas extremidades, inferior e superior,
E no meio, as fotos dela já então aí vestindo o luto do assassinato terrível que sofreu o John Kennedy, que também se torna uma espetacularização na medida em que ela se tornou alguém tão importante quanto uma estrela de cinema, tão popular do grande público como uma estrela de cinema, e obviamente todos estarão olhando para as reações dela num momento de luto tão terrível, ainda mais da maneira como Kennedy foi assassinado, não é? A mesma coisa aqui nesta outra variação das 16 Jacqueline Kennedys aí, né? Quer dizer, agora puxando para o tom mais sépia e azul, e ainda preto e branco ali também nas margens, né? E aí já mesclando a imagem dela mais triste, a imagem alegre, a imagem dela fúnebre, a imagem mais altiva, para mostrar realmente que todas essas imagens elas vão se misturando dentro deste universo do consumo de massa, do consumo da mídia, né? É claro que o Andy Warhol também tem uma participação muito importante aí na cultura musical. Temos um Mick Jagger aí de 1975, ele sempre foi muito popular, ele tinha lá no estúdio dele, que é a Factory, que eu vou falar daqui a pouquinho quando falar da relação do Andy Warhol com o cinema, mas a Factory não era só o ateliê dele, ou o local onde ele expunha os trabalhos dele e dos amigos. Era, na verdade, um ponto de encontro de figuras que iam do Mick Jagger até o rapaz viciado em heroína que dormia debaixo da ponte na esquina, né? A Factory em Nova York era assim, era um local onde todos os mundos se encontravam. Isso era benéfico por um lado, mas por outro lado não deixava de ser também uma curva de rio, quer dizer, parava tudo que não prestava também. Então o Andy Warhol ele teve inclusive problemas com pessoas que passavam a frequentar lá a Factory, daqui a pouco estava morando lá, estava mandando lá, e inclusive o Andy Warhol sofreu um atentado, né? Nos anos 60, tomou um tiro de uma moça que tinha uma história tristíssima, foi expulsa de casa, tinha problemas com drogas, bebia, e essa moça ficou assim desgostosa, né, indócil com o Andy Warhol por conta de um roteiro que supostamente ele não teria gostado, um roteiro de um filme, né, e meio que ignorou ela, não queria papo com ela, ela um dia invadiu lá a Factory armada com um revólver e deu uns tiros e quase matou o Andy Warhol. Tem um filme, né, I Shot Andy Warhol, que fala justamente, conta essa história. No meio da música, a capa do disco The Velvet Underground é Nico, né, que inclusive é um filme também, mostrando ali eles ensaiando e tal, na própria Factory, e essa capa icônica da banana, né, assinada por Andy Warhol. Então é uma capa de disco que tem a assinatura do artista junto com o nome da banda, né? Então ele vai reclamar para ele também esse protagonismo, e ele está por trás de toda a idealização desse projeto que era o Velvet Underground, que depois não contou com a participação mais da Nico, mas ela estava lá nesse começo, né? E aí a gente pode falar um pouco também da atuação do Andy Warhol no universo do cinema, né? Quero colocar aqui 3 imagens de filmes dirigidos por Andy Warhol, é, porque o Andy Warhol, ele, nessa toada de tentar entender esse fenômeno que era a comunicação de massa, isso passava pelo cinema também, né? Vai passar pelo cinema. O cinema, nos anos 60, já era aquilo que nós conhecemos hoje, um grande produtor de entretenimento para o grande público, se bem que naquele momento, nos anos 60, estava perdendo bastante espaço para a televisão, principalmente. Os grandes estúdios em Hollywood, lá na Califórnia, do outro lado do país, o Warhol está em Nova York, eles começam a sentir essa crise por conta da televisão, e também por conta da quebra de monopólio dos grandes estúdios que havia acontecido alguns anos antes, que vai fazer com que pequenos produtores também possam levar os seus filmes para cinemas do interior dos Estados Unidos, em sessões especiais, em cinemas drive-ins e assim por diante. O Andy Warhol vai olhar para o cinema e vai falar: bom, eu quero recriar aqui um sistema completamente diferente de Hollywood. Eu vou colocar a câmera parada, vou ligar ela e vou deixar que as pessoas na frente dessa câmera, via de regra, anônimos, né, que frequentavam a Factory ali,
modelos que ainda não tinham despontado para o sucesso, e que alguns nem viriam a despontar para o sucesso, essas pessoas todas que frequentavam o local, desde transexuais enfim, agenciadores de prostituição, aspirantes a artistas, todas essas pessoas ficavam ali orbitando em torno do Warhol, e ele então botava essas pessoas na frente das câmeras e deixava que elas se comportassem como quisessem, como se ele estivesse voltando para o cinema no começo da história do dispositivo cinematográfico, lá quando os irmãos Lumière inventaram a câmera, que as coisas aconteciam na frente da câmera e o cinegrafista ficava ali apenas registrando. Ele queria fazer exatamente uma Hollywood alternativa, com um sistema de estrelas e astros muito próprio, né? Com essas pessoas que eram consideradas marginalizadas pelo status quo, né? Então, alguns desses filmes, por exemplo, esse do meio, Vinyl, né, vinil, é uma adaptação muito livre que o Andy Warhol faz em 1964 de Laranja Mecânica, veja só, né, que depois o Stanley Kubrick faria no começo dos anos 70, né, com maestria, mas ele aqui tenta já fazer uma adaptação cinematográfica dessa obra, deixando a câmera parada e os atores ficam improvisando ali na frente durante uma hora seguida, né? Ele só vai trocando o rolo do filme quando termina, né? Coloca outro rolo e tal. E deixa as pessoas tão livres que ao final o elenco inteiro está completamente bêbado e aditivado aí com outras substâncias que eles vão consumindo ao longo do filme ali, né? Há outros exemplos mais extremos, por exemplo, o filme Empire, em que o Andy Warhol coloca uma câmera na frente do Empire State e filma o prédio Empire State Building da meia-noite às 8 da manhã. Então são 8 horas de câmera parada, né, olhando para o Empire State, ou então Sleep, né, dormir, que ele filma um amigo dele deitado num sofá dormindo durante 5 horas. Então são experiências realmente extremas, né? E Chelsea Girls, que é essa aqui que está à nossa direita, é muito interessante porque esse filme é um longa assim também de 2 horas e tanto, só que feito para ser projetado em duas telas ao mesmo tempo. Então são duas situações diferentes, distintas entre si o tempo inteiro, que vão sendo projetadas uma ao lado da outra. E embora as cenas não tenham muita conexão entre elas, a gente acaba conseguindo estabelecer conexões nesses ruídos, né? Quer dizer, uma coisa está acontecendo na direita, outra na esquerda, e quando a gente vê, a gente consegue já, de alguma forma, estabelecer alguma relação com estas imagens, ainda que elas tenham sido feitas em momentos distintos, né? Então, gente, eu quis fazer esse panorama para vocês, deixa eu descompartilhar aqui para voltar a falar com vocês. Eu quis trazer para vocês aqui esse breve panorama do artista Andy Warhol, exatamente para a gente entender de onde vem essa crítica que a arte contemporânea faz ao mercado de arte e ao mercado de consumo de uma maneira muito mais abrangente, né? Então, o Andy Warhol ele está naquele limiar que existe entre a pop art e depois o que vai ser a arte conceitual, que é justamente a arte conceitual, aquele modo de expressão do artista de se revoltar contra o mercado de arte. Então, uma performance, né, ou uma arte minimalista, ela vai sempre olhar para o mercado de arte e dizer, não, a minha arte ela não pode ser mercantilizada dessa maneira. Por isso, a arte conceitual, existe um conceito por trás em que o conceito é muito mais importante que a obra de arte. Isso acontece um pouco aqui em Andy Warhol, como a gente viu, na medida em que quando nós somos expostos a uma obra que reproduz algo, né, algum ícone da nossa cultura pop, ou algum signo da nossa vida de consumidores de coisas, né, de comida, de bens eletrodomésticos, eletrônicos, assim por diante, ele está trazendo para a gente justamente essa crítica a essa cultura do consumo que se instituiu nas nossas vidas, sobretudo a partir depois da Segunda Guerra Mundial. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa questão da pós-modernidade, né, da exaustão dessa sociedade de consumo, dessa sociedade massificada,
tem também um livro do Guy Debord, que é A Sociedade do Espetáculo, que ele vai dizer que, na verdade, as nossas vidas começam a imitar a ficção. E é o que cada vez mais acontece hoje em dia nas redes sociais. Isso ele falou lá em 1968. Agora, tem alguém mais próximo, por exemplo, Byung-Chul Han, que eu deixei já também aqui na descrição, uma lista única para todos os livros e autores que eu cito aqui no canal, eu deixo lá numa lista da Amazon, que tem os livros lá para vocês conferirem, de todos que eu já falei aqui. O Byung-Chul Han tem um livrinho chamado Sociedade do Cansaço, já é um passo além dessa sociedade de consumo e de espetáculo, né? Essas duas formas de sociedade, uma criticada pelo Andy Warhol e outra criticada pelo né? O Wilson está perguntando aqui, no Brasil algum artista ou grupo dialogou com Andy Warhol e sua obra? Sim, a gente tem, por exemplo, alguns artistas nos anos 70, principalmente, Nelson Lerner é um deles, talvez um dos mais importantes, o Wellington Duke Lee, fotógrafo, né? O Nelson Lerner, por exemplo, ele tem uma obra em que ele coloca um porco, né, empalhado dentro de uma caixa de madeira e leva para dentro da galeria também, né? Então existe esse diálogo, mas aí a gente já está falando de um processo além, quer dizer, uma arte conceitual, é uma arte que já está num outro momento, isso mais para os anos 70, né? Nós temos Eduardo Kac, né? O Eduardo Kac, que junto com alguns professores de genética de uma universidade, acho que norte-americana, desenvolveu uma forma de fazer com que um coelho, o gene de um coelho fosse cruzado com o gene de uma anêmona do mar e nasceu um coelhinho que brilhava no escuro. E ele leva isso para dentro de uma galeria, também num viveiro, e o coelho, quando apagava as luzes, ele tinha um brilho, uma aura assim meio verde, né? Então existe sim esse diálogo forte da pop art com artistas no Brasil. Né? Muito bem, então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa novidade aqui, que é fazer essas breves aulas de história da arte. Ora virei com a história do cinema também, né, para vocês aqui poderem se divertir um pouco com bastante informação. São aulas breves, né, não são nada exaustivas, mas servem para despertar em vocês a curiosidade, a sede do conhecimento. E por isso eu digo, né, deixem aí embaixo, né, escrevam, vocês que vão ver esse vídeo depois, vocês que estão aqui já podem deixar as suas sugestões, né, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, para que depois todo mundo venha aí e coloque embaixo o que quer que vocês gostariam de ver aqui nestas breves aulas, né, que eu preparo para vocês. E já vou dizendo novamente, né, fazendo o meu merchan aqui, meu novo livro, Touro Medusa, está no primeiro link aqui para vocês conferirem, editora Desconcertos, foi lançado no mês passado, então ele ainda está novinho em folha, está fresquinho saindo do forno. Inscrevam-se no canal se já não estão inscritos, também badalem a sineta para receber as notificações, deixem o seu joinha, compartilhem muito e muito obrigado pelo tempo e pela disposição de vocês. Nos vemos na próxima aula aberta aí que eu vou preparar com muito carinho para vocês. Beijos, boa semana a todos.